Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, estamos no capítulo 14, A Edificação Cristã. Comentamos na semana passada a respeito da propagação do Evangelho e agora vamos no subtítulo A Redação dos Textos Definitivos, que é o Evangelho escrito, né? Então começa Emmanuel. Nesse tempo, quando a guerra formidável da crítica procurava minar o edifício imortal da nova doutrina, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos, com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Os cristãos mais destacados trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor que a posteridade muita vez não pôde ou não quis compreender. Muito bem, então quando se fala de os mensageiros do Cristo, né, é toda aquela equipe espiritual que, através da mediunidade dos discípulos e apóstolos, mediunidade essa que recebeu a figura do Espírito Santo, orientam a passar às letras aquilo que, por enquanto, era meramente verbal, né? Iniciando-se com cartas entre as igrejas. O que eram as igrejas? As igrejas não eram templos, não eram construções, eram encontros, reuniões, né? Reuniões daqueles que seguiam Jesus, predominantemente de mulheres, por uma questão de época até, né? Na medida que as dificuldades maiores até de conquistas materiais exigia o trabalho dos homens, né? Então, aqueles que sustentavam a família, né? Passavam mais ocupados com as suas tarefas, enquanto que as mulheres, apesar do conjunto de obrigações, tinham uma possibilidade primeira de conseguir refletir sobre as palavras de Jesus. Muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos, dentro da crítica histórica para o estudo de elucidação desses documentos. A palavra apócrifo generalizou-se como o espantalho de todo o mundo. O que é apócrifo, né? São textos sem assinatura, sem identidade de autoria, né? Não sabemos de quem escreveu. E esses textos surgem constantemente, e a discussão é da validade. Isso não só do Evangelho, né, mas em aquilo que nos chama a atenção. Continua Emmanuel. Histórias numerosas foram escritas, hipóteses incontáveis foram aventadas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição está acima da razão e, ainda uma vez, falharam, em sua maioria, na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo. A gente precisa deixar assim pontuado, né, como fez Emmanuel, né, e tentar entender o que é intuição, né? Essa é uma palavra-chave aqui, né? O que é a intuição que o materialista não percebeu? A intuição, ela é o conjunto de informações que você já aprendeu, somado àquela consciência que te garante a ligação com Deus. Em síntese, é um conhecimento interno, sentidos internos. Nós captamos o conhecimento, ele pode ser adquirido externamente através dos nossos sentidos, que geram estímulos que provocam a razão, né? Mas a razão aí, no caso, ela é motivada pelo
pelos estímulos externos, né? Então, uma palavra que você ouve, um chute que você dá, a dor que você sente, isso tudo vem pelos sentidos externos que a razão processa. Né? A razão processa e busca dar uma relação de causa e efeito. Porém, isso tudo está no nosso cérebro presente. Tá? Ele está no nosso cérebro presente, o cérebro do encarnado. Acontece que nós passamos várias encarnações. Então, onde é que estão as informações destas várias encarnações? Estão no nosso inconsciente, né? O nosso inconsciente, a sede dele é a mente. A mente é a sede do espírito e lá carregam as informações de todos os outros cérebros. Então, é um conhecimento. Só que é um conhecimento interno que, somado ao teu tem gente que não gosta que fala, né? DNA divino, aquilo que Deus nos colocou por sermos filho dele, esse conjunto de informações que eu acumulei, com aquelas que eu trago de forma inata como espírito, compõem o nosso conhecimento interno. Esse conhecimento interno ele é trazido através de ganchos, de estímulos, né? Esses estímulos são próprios ou são provocados por outros espíritos através da mediunidade intuitiva. Então, aquela informação ela brota, por isso que eu vou repetir aqui a frase, ó. Hipóteses incontáveis foram aventadas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição, aquilo que você traz de dentro, né, está acima da razão. E ainda uma vez falharam em sua maioria na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do espiritismo. Então, mesmo na doutrina espírita, falamos o tempo todo de intuição, intuição, a gente tem que refinar esse conceito, né, para entender que ninguém é marinheiro de primeira viagem, ninguém é um ignorante, né? Ainda que se apresente assim nesta vida. Ele tem uma bagagem enorme que deve ser considerada por ele e até pelos outros, né? Até pela sua volta. Né? Não julgarmos as pessoas pelas aparências nem posições sociais, porque você está matando a oportunidade dela expressar a intuição que traz, né? Que são ensinamentos, conhecimentos, talvez superiores àqueles que estejam sendo discutidos no momento. Né? Isso é um objeto para a gente refletir posteriormente. A grandeza da doutrina não reside nas circunstâncias de o evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Muito bem. Ora, tem muitos escritos, muitos evangelhos, né? A sua grande maioria de apócrifos, né? Então, o que a Igreja Católica fez? Ela pegou desses todos, viu o que tinha de mais comum entre eles e os transformou em referência, né? Estabeleceu uma regra, uma régua. Régua quer dizer cânone, né? Então, ela canonizou, regulamentou esses 4 evangelhos, né? Por quê? Porque eles são mais comuns entre si, porém tem muitos outros, né? Em Lucas, ele faz referência à existência de 70 discípulos que saíram em nome de Jesus a pregar o evangelho. Né? Nem todos perseveraram, nem todos continuaram, sintetizaram, sobrando só os 12, né? Mas é interessante que mesmo entre esses 4 evangelhos, há discrepâncias, né? Há pequenas diferenças, é óbvio, né? Um ouviu falar, o outro escreveu 30 anos depois, né? O que me chama a atenção, por exemplo, é o início da convocação dos discípulos, né? Então, vocês vão achar, né, que aquela história que Jesus viu André e Pedro no barco, né, vocês vão se tornar pescadores de homens, né? Isso, deixa eu ver aqui onde é que está, agora eu perdi.
Isso está no Evangelho de Mateus, Mateus e Marcos, né? Expressamente assim em Mateus. Andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, lançarem a rede do mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: segue-me e eu vos farei pescadores de homem. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Porém, né, no Evangelho de João, né, é muito interessante esse trecho, porque ele fala bastante de João Batista, né? O que acontece? Jesus está passando por onde João Batista está batizando as pessoas no rio, e João Batista tinha os seus discípulos, né? E quando Jesus está passando, que de João Batista ainda reconhece que não, comenta que não o conhece, ele vê e fala assim, né? No texto de João, eu vou ler aqui. No dia seguinte, João está lá outra vez com dois de seus discípulos. E olhando para Jesus que passava, disse: eis ali o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, onde assistes? Quer dizer, onde moras, né? Ele respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde moravam, onde assistia, e ficaram ali, e ficaram aquele dia com ele. Era mais ou menos a hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Né? João, capítulo 1, versículo 35 a 40. Então, segundo João, o primeiro discípulo foi André, que já era discípulo de João Batista. E em seguida, André apresenta o seu irmão, né, Pedro, que posteriormente apresenta também Felipe, né? E aí Felipe, né? Felipe apresentou também Natanael, e Natanael é um curioso também, né? Porque assim que Jesus se aproxima de Natanael, né? Ele fala assim: eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Felipe chamasse você, eu o vi quando você estava embaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você está acreditando só porque eu lhe disse, vi você debaixo da figueira. No entanto, você verá coisas maiores do que essas. E Jesus continuou: eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então vejam, são relatos, são situações assim singulares que ficaram na mente daquelas pessoas e que foram estimuladas por essa falange cristã para que colocassem isso no papel e servissem de referência para nós até hoje. Né? A grande maioria também se perdeu quando da invasão de Jerusalém, em que os romanos sufocaram as rebeliões judias, né? E então muito do evangelho, muito desses escritos se perderam. Então o que chegou para nós assim é a síntese da síntese da síntese. Né? Assim, é um ponto em relação a um livro. Né? É muito pouco. Mas com esse muito pouco, né? Como é que esse muito pouco consegue nos animar? Né? Porque essa falange de Jesus continua insuflando essa pequena brasa para transformar em fogueiras internas. Né? Muito bem, continuando. Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para a prova concludente e necessária. A opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente,
segundo as convenções. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto, é porque as portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas, e, em se tratando de conquistas sublimadas da fé, a intuição tem de marchar à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Maravilha, né? Então aqui, Emmanuel já coloca novamente a intuição. A intuição, né? E isso a gente não sabe, isso a gente está tentando aprender. Né? Pelo que se depreende dos espíritos, né? A intuição é o único conhecimento que permite que você atinja a essência das coisas. Ele fala da palavra essência aqui. Então, como é que é isso, né? Você já conhece aquele exemplo que a gente sempre dá da árvore, né? O que é a árvore? A árvore depende. Ela para o passarinho é comida, para a formiga é moradia, para o pintor é inspiração, para o motorista é referência. Mas o que é a árvore? Qual é a essência da árvore? O que é a árvore que não depende de uma relação, né? Isso nós não sabemos, só Deus sabe, mas aqui Emmanuel, assim, compatível com Kardec, com Leon Denis, coloca que a possibilidade de se atingir a essência das coisas é só através da intuição. Opa! É só através da intuição, não é através dos sentidos externos, porque eles são falhos, as coisas são mais do que aquilo que a gente percebe, né? Nossa razão é limitada, ela é pobre, né? Então a intuição não, né? Ela permite que você atinja um conjunto de conhecimentos que extrapolam a tua própria experiência acumulada, né? Vamos voltar ao assunto. A missão de Paulo. No trabalho de redação dos evangelhos, que constituem sem dúvida o portentoso alicerce do cristianismo, verifica-se nessa época algumas dificuldades para que se lhes desse o precioso caráter universalista. Todos os apóstolos do Mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Mas, se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do Mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Veja que interessante, né? A carne é fraca, né? Quer dizer, o espírito encarnado, ele está submetido sim ao meio que ele vive, submetido não, ele está influenciado pelo meio que ele está à volta, né? E é difícil impor o seu próprio conhecimento, se impor sobre a sociedade e até para si mesmo, né? Aquela luta da vontade versus desejo, né? Que a gente estudou em Emmanuel, em Kant, né? Emmanuel Kant. O que acontece? O indivíduo livre, o indivíduo que atingiu a maioridade, é aquilo que só faz aquilo que tem vontade, fruto da razão, e não aquilo que deseja, né? Isso para si e em relação ao que os outros desejam. Então, é importante termos clara a limitação de todos os encarnados, né? Por força dessas leis até da natureza. Tão logo se verificou o regresso do Cordeiro às regiões da luz, a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo, e quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. Feição aristocrática, aris
é um prefixo que quer dizer o melhor, o bom, né? Aristocrático são os poucos que são os bons, né? Os melhores, aqueles que detêm um quinhão de classe, né? Por isso o classicismo, né? Então, são os especiais, né? Então, nessa conotação, a ideia de manter o evangelho para poucos, né, começou a predominar. Né? É então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. As ações e epístolas, cartas, né, de Paulo, tornam-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com o seu enorme prestígio, fala do Mestre, inflamando os corações. A princípio, estabelece-se entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade. Mas sua influência providencial teve por fim evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. E olha que interessante, né? Quem era Paulo? Paulo era Saulo, né? Que era um estudioso, era um judeu. Ele estava sendo preparado para se tornar rabi, mestre. Então, ele era o cara. Era moço, bonito, inteligente, estudado, com uma vida por seguir com a noiva. Ele era o bambambam, bam, bam, né? Era o modelo de tudo aquilo que se buscava dentro da comunidade. E, ao fim, né, ele se converteu ao cristianismo, né? E aí ele passou a se chamar Paulo. A história nós conhecemos, outra hora comentamos, mas a ideia é que Jesus usou de Paulo, que era da aristocracia judia, né? Da aristocracia judaica, e o transformou, né, através das suas intuições, através do seu direcionamento, naquele que justamente veio trazer a simplicidade e a humildade que Jesus esperava, que pregou no próprio Evangelho. Né? Tanto que Paulo, apesar de termos aí os evangelhos, as cartas dos discípulos, Paulo pode ser considerado o primeiro filósofo cristão, porque ele não simplesmente narrava, ele refletia sobre todos os ensinamentos de Jesus. Pena que acabou nosso tempo, na semana que vem continuaremos. Boa tarde, boa noite a todos. Nossos cumprimentos a todos. E hoje eu trouxe para as nossas reflexões um tema sobre mágoa. E vamos iniciar com uma mensagem de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. E vamos a ela. A semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta, pouco a pouco, as peças delicadas das engrenagens orgânicas, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra no âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o maceram. Instalando-se, arma a sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atividades desesperadoras, desde que lhe satisfaça a programação vil. Exala
amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado, graças às altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso, antes com finalidades adentramente estabelecidas que devem atender. Acompanha a marcha do sol e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra de ressentimentos destrutivos. Sorri ante do infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a consumpção de uma portadora de mágoa. E assim termina a mensagem de Joana de Ângeles. E vamos então analisar sobre esse ponto. A mágoa, sobre o ponto de vista espírita, é um sentimento que costuma ser comum em muitos de nós. Ela é uma falha moral que precisa ser corrigida. Guardar mágoa, além de provocar consequências à matéria, como algumas doenças físicas, também gera danos ao espírito. Há indivíduos que não conseguem se libertar dessas amarras na existência atual e carregam esse fardo mesmo após o desencarne. Alguns, inclusive, reencarnam várias vezes, acorrentados a outros espíritos para reparar as emoções que persistem e os efeitos de seus pensamentos e ações. Tudo isso é motivo suficiente para querer se livrar das mágoas. Mágoa é explicada como um sentimento doloroso provocado por uma queda de confiança, uma decepção, ofensa ou indelicadeza. Na visão espírita, a mágoa não pode ser uma sensação causada por outra pessoa. Ela é algo que o indivíduo carrega dentro de si devido à atitude negativa ou acidental de alguém no passado e que nos lembramos do presente, trazendo-nos os mesmos sentimentos negativos que vieram à tona quando aquele fato aconteceu. Não perdoamos o outro e continuamos a culpá-lo e persegui-lo através de nossos pensamentos, que nos martirizam. Isso quer dizer que nós só nos afetamos por aquilo que está em sintonia com os nossos pensamentos. Na vida, devemos perceber que não controlamos atitudes alheias. Cada ser humano possui uma experiência espiritual e na convivência com as outras pessoas ocorrerão desavenças, discórdias, traições. Isso faz parte do mecanismo da nossa evolução. O amadurecimento é necessário e urgente para ressignificarmos as situações que acontecem conosco e superarmos as mágoas e ressentimentos. É fácil ter essa compreensão quando usamos um exemplo para comparar. Se você tem um machucado no braço e alguém encosta nele, você vai sentir dor. Talvez você até culpe a pessoa por tal ato. Entretanto,
deve se lembrar de que a dor não foi causada pelo toque, e sim pelo machucado. Certamente, se o machucado não existisse, o contato físico passaria despercebido. E é como se o machucado do exemplo representasse a sua bagagem interna. É comum que nós, seres imperfeitos, depositemos a mágoa no outro, numa tentativa de culpar aquele que nos magoou. Mas essa é uma enorme falha moral. Afinal, como vimos até aqui, a mágoa só existe dentro de nós. Ela, inclusive, se volta contra o interior de quem a tem, provocando grandes estragos. A mágoa é extremamente prejudicial para o bem-estar. Ela produz substâncias químicas e hormônios no cérebro que estão ligados ao estresse. Dentro do quadro, diversos problemas e doenças podem aparecer, como distúrbios do sono, gastrite, hipertensão, diabetes e obesidade. Essas são as consequências do ponto de vista físico. A mágoa também repercute no espírito. Alguns espíritos, mesmo após o desencarne, como já falamos, continuam presos aos ressentimentos. Isso impede que eles prossigam a sua evolução no plano espiritual. Além disso, podem acabar tornando-se espíritos obsessores, exercendo influência negativa sobre encarnados aos quais atribui a culpa de suas mágoas. Vale acrescentar ainda que o universo é regido pela lei da afinidade. Espíritos que vibram na mesma sintonia costumam ser atraídos. Aquele que guarda mágoa, rancor e ressentimento acaba se juntando a outros seres iguais. Podemos até dizer que quanto maior é a evolução do indivíduo, menor é o grau de mágoa. Afinal, o adiantamento moral permite reconhecer as próprias imperfeições e repará-las. Quem ainda tem dificuldade de seguir esse processo pode iniciar uma reforma íntima. Aliás, vale dizer que a reforma íntima deve ser contínua e não apenas pontual para solucionar problemas. A reforma íntima consiste em olhar para si mesmo e promover a mudança de dentro para fora. É um autocuidado para transformar pensamentos e ações a fim de praticar cada vez mais bons hábitos. Não se trata, portanto, de construir algo novo, mas sim de reformar o que já existe. Daí é que vem o nome do processo. A reforma íntima consiste no autoconhecimento, ao identificar o que nos provoca emoções negativas. Aí definimos a estratégia e as táticas para controlá-las. Aprender a se questionar, experimentar e agradecer. É válido reforçar que a reforma íntima, embora seja individual, tem potencial para transformar a humanidade. Precisamos também ter em mente de que esse processo não é rápido, leva tempo reconhecer a origem de nossas emoções e aprender a lidar com os sentimentos. Mesmo fazendo essa reforma íntima, é normal relembrar o fato que desencadeou a mágoa e reviver a dor. Mas, gradualmente,
o sofrimento vai se desfazendo e pouco a pouco começamos a perdoar. O perdão é uma atitude que liberta das amarras do ódio, do ressentimento e da mágoa. É, portanto, a luta contra o sentimento que impede a nós de avançar na busca da felicidade. O perdão é diferente da desculpa. A desculpa é um mecanismo superficial usado para manter a convivência social. O perdão é interno, profundo e verdadeiro. E segundo o apóstolo Paulo, que nos diz, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que nos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Vemos aí pelas palavras de Paulo contidas no Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro perdão vem do coração. É o ato de apreciar as ações do outro e ser compreensivo com as falhas cometidas. Chico Xavier, em uma de suas mensagens, nos diz: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. E assim vamos concluindo sobre o tema de hoje, desejando a todos muita paz. Muito obrigada.